Há sentimentos que parecem não ter nome. Há estados emocionais que não sabemos quando começaram, apenas que estão ali, todos os dias, como um fundo invisível na alma. Às vezes, o que dói em você não é o agora, é o eco de uma infância silenciosa. É a ausência de um olhar que te acolhesse quando você ainda nem sabia explicar o que sentia. É o luto que ninguém entendeu. É a separação que você não escolheu. É o medo de repetir tudo de novo. E então, você sente. Como se fosse seu. Como se fosse você. Mas, e se eu te dissesse que o que você sente não é culpa sua? Bruce Lipton nos mostra que o ambiente molda a biologia. Assim como a terra molda a semente, o meio em que crescemos molda a forma como sentimos. O subconsciente grava, registra, repete. Não com lógica, mas com emoção. Não com escolha, mas com sobrevivência. Aquilo que você chama de minha tristeza pode ser, na verdade, um programa antigo, herdado, aprendido, reforçado. Você não sente o que sente por acaso. Seu corpo aprendeu a sentir assim. E por mais estranho que pareça, ele sente que está te protegendo. Quando você vive emoções negativas de forma repetitiva, isso não é um defeito, é uma adaptação. A criança que você foi aprendeu a reagir ao mundo de certa maneira. E essa maneira se enraizou, não porque você queria, mas porque era o que dava para fazer com os recursos que você tinha. Então, a dor virou um idioma emocional. E o subconsciente, que não entende lógica, mas entende repetição, decidiu que isso era normal. Joe Dispenza explica que cada emoção sentida de forma intensa e constante cria um campo eletromagnético no corpo. E esse campo nos ancora ao passado, ao trauma, à dor. Você não está apenas sentindo algo. Você está vivendo uma identidade emocional. Você está habitando um estado como se fosse uma casa, mesmo que ela esteja desmoronando por dentro. Você não sente a raiva? Você se torna raiva. Você não sente o medo. Você se veste de medo. E quando a dor se torna identidade, qualquer tentativa de mudar parece uma ameaça ao próprio eu. Mas o que fazer quando o que queremos mudar é exatamente aquilo que nos define? Como acessar esse núcleo oculto da emoção sem reforçar o próprio padrão que queremos transformar? Como tocar o coração do medo sem ser engolido por ele? Como olhar nos olhos da tristeza sem virar refém dela? Neste vídeo não vamos te ensinar a superar emoções, porque isso seria superficial. Vamos caminhar até o centro do que dói, juntos, sem pressa, sem fórmulas mágicas. Apenas com a clareza de que você não está quebrado. Você está em processo. E toda emoção, por mais difícil que pareça, é uma mensagem esperando ser traduzida. O que você sente não é um erro, é um convite. E a partir de agora, esse convite pode começar a ser aceito, não com resistência, mas com presença, com consciência, com verdade, porque o que você sente é real, mas também é transformável. E essa transformação começa quando você deixa de lutar contra a emoção e começa a escutá-la como uma antiga história que finalmente deseja ser reescrita. O fator silencioso que sabota sua vibração, o apego ao conhecido emocional. É estranho pensar que o que mais nos fere pode ser exatamente aquilo a que mais estamos apegados. Mas é assim que o subconsciente opera, por familiaridade, não por felicidade. A dor emocional que se repete não é sinal de fraqueza, é uma linguagem que o corpo aprendeu a falar. Quando algo é sentido muitas vezes, ele se torna confortável. E no mundo interno, confortável não significa bom, apenas conhecido. O medo, a raiva, a mágoa, com o tempo, criam raízes, tornam-se zonas de conforto químico, como uma canção triste que já conhecemos de cor, e o corpo, viciado nessa melodia, começa a senti-la mesmo quando o silêncio tenta emergir. Bruce Lipton ensina: o sistema límbico, centro emocional do cérebro, responde ao que já viu, não ao que é melhor.
Por isso, mudar dói. Não porque é errado, mas porque é novo. E o novo assusta o cérebro que aprendeu a sobreviver repetindo o antigo. Porque tentar pensar positivo pode aprofundar a negatividade subconsciente. Há uma tentativa comum de se proteger da dor dizendo coisas bonitas. Vai dar tudo certo. Eu estou bem. Mas o corpo não mente. O subconsciente, que armazena a dor real, não responde a palavras ensaiadas. Ele responde à vibração autêntica. Pensar positivo, quando o coração ainda carrega mágoas não resolvidas, é como colocar perfume sobre uma ferida aberta. Parece melhor por fora, mas dentro ainda pulsa a dor. A mente consciente pode tentar afirmar o contrário, mas se o subconsciente não estiver integrado, nasce a dissonância. E essa fricção entre o que se pensa e o que se sente aprofunda o vazio. A positividade nesse contexto não cura, ela silencia. E ao silenciar, ela adia a escuta que poderia libertar. O subconsciente precisa de verdade. Precisa de emoção sentida, não negada. Quando você diz, estou em paz com lágrimas escondidas, o corpo sabe. E ele te espera, até que você se permita sentir, sem culpa. 3 estágios para ressignificar a emoção sem se identificar com ela. O primeiro estágio é o reconhecimento. Não como culpa, mas como clareza. Observar uma emoção e dizer, isso me foi ensinado, é um ato de libertação. A raiva que você sente pode ter vindo de um pai calado. O medo de uma mãe ansiosa. A dor de uma infância não validada. Quando você diz, isso foi aprendido, você começa a se separar da dor. Você deixa de ser a emoção e passa a ser o observador dela. O segundo estágio é a presença silenciosa. A pausa. O espaço entre o estímulo e a reação. Quando a emoção surgir, não corra, não reaja, apenas respire. Veja onde ela se manifesta no corpo. É no peito? Na garganta? Nos ombros? Respire ali. Crie um intervalo. Esse intervalo é onde a liberdade nasce. O terceiro estágio é a reescrita emocional. Aqui você não nega emoção. Você transforma história. Visualize um novo estado, use a respiração consciente para trazer uma nova química para o corpo. Imagine uma cor, um som, uma memória que traga segurança. Joe Dispenza ensina: neurônios que disparam juntos se conectam. Quando você associa um novo sentimento àquele lugar antigo de dor, um novo caminho neural começa a se formar. A metáfora do eco emocional. Quando o passado ainda fala no presente. Imagine-se dentro de uma caverna. Você grita, o som volta, mas não volta igual. Ele volta distorcido. É assim com as emoções não ouvidas. Toda emoção não processada vira um eco. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais alto ela ressoa. A tristeza que volta toda vez que você se sente sozinho. A raiva que reaparece quando alguém te contradiz. O medo de ser rejeitado. Não são fracassos, são ecos. O trauma não quer te punir. Ele quer te mostrar onde ainda há algo sem tradução. Quando a dor retorna, ela está dizendo, ainda estou aqui e ainda não fui compreendida. Fugir da dor é como correr dentro da própria caverna. Você só muda de parede, mas quando você para e ouve, algo muda. O eco não precisa mais gritar. Ele se dissolve quando é escutado. A verdadeira cura começa quando deixamos de lutar contra o eco e passamos a acolher o som original. A dor deixa de ser ruído e se torna sabedoria. Por que o corpo precisa ser incluído no processo de reprogramação emocional? Você já sentiu um aperto no peito sem saber por quê? Ou uma insônia inexplicável? Dores, suores, tensões que não têm causa física visível? O corpo fala o que a alma ainda não conseguiu dizer. O subconsciente se manifesta pelo corpo. Ele não escreve palavras. Ele emite sintomas. E esses sintomas são tentativas de liberar a energia emocional aprisionada. A reprogramação emocional não acontece só na mente. A mente pensa.
Mas o corpo sente, e é o corpo que precisa aprender um novo estado de ser. Quando você inclui o corpo na experiência, com respiração, com visualização, com movimento, você oferece a ele uma nova memória química. A emoção é como um perfume que fica no tecido. Pensar diferente é lavar superficialmente. Viver diferente é mergulhar em nova água. E essa nova água precisa tocar o corpo todo. Porque quando o corpo sente segurança, ele ensina ao subconsciente que não é mais necessário reagir com medo, com raiva, com defesa. A mente pode duvidar, mas o corpo, quando sente verdade, acredita. E quando acredita, ele muda. A vibração muda. A vida muda. Você é solo fértil. Sua emoção é só uma semente antiga que pode ser substituída. Bruce Lipton nos lembra. A mente subconsciente comanda 95% da nossa vida. Mas ela não é imutável. Ela pode ser reescrita, não com força, mas com intenção. Não com esforço mental, mas com emoção vivida. Você não precisa lutar contra o que sente. Precisa traduzir. Precisa ouvir o que aquela dor queria ensinar. E então, com amor, deixar ir. O que você sente hoje é real, mas não é eterno. É uma história antiga. E histórias antigas podem ser substituídas por novas narrativas, mais verdadeiras, mais conectadas com quem você está se tornando. Greg Braden diz: emoção coerente mais intenção clara reescreve o campo. Seu cérebro é plástico. Seu coração é magnético. Seu corpo é alquímico. Tudo em você foi desenhado para mudar. A emoção que hoje te machuca pode ser a semente que amanhã floresce. Basta plantar diferente. Basta regar com consciência. Basta permitir que a luz entre, pouco a pouco, até que o que te habitava como dor se transforme em sabedoria. Porque o que você sente hoje não é um veredito, é um convite, e você está pronto para respondê-lo.